Bom dia, gente. Bom dia. Cá estou eu, mortinha. Tô brincando, tô viva, mas olha. Pensa nesse negócio de corrida. Esse negócio de corrida, né? Isso não é brincadeira, não, moço. Rapaz, se não fosse com Deus, eu não daria conta, não. Ontem, a hora que eu fui pra igreja, aí eu senti o joelho dar aquela puxada, né? Aí eu já ordenei pra ele, já falei, ó. Você está sujeito à palavra. E quando Jesus morreu na cruz, ele levou todas as doenças. Então ele falou pelas pisaduras dele, ou seja, o que é pisaduras? As feridas. Pelas feridas dele, eu sou curado. Então, joelho, em nome de Jesus, tu tá curado. Para de palhaçada que amanhã tu vai correr. E o bichano ficou bom. Aí quando foi de noite, eu fui dormir, eu tava dolorida, né? As pernas doloridas. Aí eu falei assim, Deus, eu preciso das pernas boas amanhã para correr, porque senão, como é que eu vou correr? E eu fui estudar sobre corrida e o povo não corre todo dia, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filha do Senhor e o Senhor é meu pai, então o Senhor me ajude, né? Aí eu falei para ele, falei, ó, minhas pernas tá doloridas. Eu preciso de ajuda, amanhã eu preciso correr, Senhor. Eu tenho que correr, tanto que eu corri, eu tenho que correr de novo. Aí orei a Deus, pedi a ele que ajudasse, né, cuidasse das minhas pernas. Menina, eu acordei hoje com as pernas assim zeradas, parecia que eu não tinha nem feito caminhada, as pernas estavam inteiras. Falei, pronto, vou correr. Aí lá fui eu, né, na primeira corrida, meu Deus do céu, as pernas travadinhas, vai com as pernas travadas. E lá fui eu, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Foi um desafio, gente, foi um desafio muito grande. Quando chegou, eu já tinha feito meu percurso, aí quando chegou perto de ginásio esporte, aí deu um gás. Acho que o corpo esquentou, né? Acho não, o corpo esquentou. Aí deu um gás, aí lá fui eu. Anda dois, corre um, anda dois, corre um, 5K e meio. Falei, não vou diminuir, eu posso até fazer um pouco menos, né? Tipo, não correr uma quadra, correr meia quadra, mas eu vou correr, não aceito menos. E lá vai eu, e lá vai eu, e lá vai eu, até que deu tudo certo. Aí quando chegou aqui, eu descobri que você não precisa do melhor tênis, você precisa do tênis que você tem. Você não precisa da melhor roupa, você precisa da roupa que você tem. Mas tem um ingrediente principal que você precisa: coragem. Rapaz, você vai precisar de muita coragem, viu? E se você não tiver Deus nas suas orações todo dia, é bom que você dê um descanso. Corre um dia, né? Do jeito que você achar que deve aí, mas vai devagar, viu? E dá um descanso pro corpo acostumar. Mas eu, como não sou todo mundo, então eu tô aqui pela graça do Senhor. Mas eu vou no meu ritmo, eu não vou endoidar, não. Eu vou tranquilo, tô construindo base, tô construindo resistência, mas eu não aceito menos. Eu corri X, vai ser X. Nós vamos X até o X acostumar. A hora que o X acostumar, nós vamos um tiquinho mais, entendeu? Mas, menino, tu precisa de coragem, bicho. Olha, o ingrediente principal não é tênis caro, não. É coragem mesmo, porque o trem pra lascar a gente. Corrida não é de Deus, não. Esse negócio não é de Deus, não. Perdão, Senhor. Claro que é, né? O povo corria. Nós é que desaprendeu. Menino, eu acho que eu vou ensinar essas crianças a correr. Pra poder não ter dificuldade depois, porque não é possível. Rapaz, que trem dificultoso, moço. Mas vai dar tudo certo. Deu hoje, vai dar de novo. Vamos orar, porque, ó, dá moleza pro corpo não, que ele acostuma, viu? Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 27. E se nós não correr, nós andamos, não? Mas nós vai correr o tanto que nós aguentar. Vamos lá. Pai. Ai, hoje tá dolorido, filho. Hoje tá. Hoje tá só o Senhor Jesus. Fica assim, né? Umas 2 semanas fica dolorido. Eu também fiquei
Na caminhada eu fiquei dolorido uma semana e aí passou. Só que a caminhada eu já tinha mais costume. Agora da corrida eu não tenho, né? Meu corpo tá pela primeira vez descobrindo. Então você caminha, aí você corre uma quadra e caminha. No outro dia você corre uma quadra de novo. No outro dia você corre uma quadra de novo. Não vai que nem eu fazer o que você não consegue, porque eu fiz pela graça. E eu tô pela graça. Vamos ver. E aí você faz o seguinte, você corre uma quadra. Faz sua caminhada até se acostumar. Acostumou? Faz 2 quadras. Entendeu? Ou faz uma, anda 2, faz outra e por aí vai, até você... Porque o corpo da gente, ele precisa adaptar, ele precisa acostumar. Uma coisa que você nunca fez na vida, não adianta você querer fazer tudo num dia só, que no outro dia você tá morto, entendeu? Eu, por exemplo, eu fiz 1 mês de caminhada, eu morri. 1 mês de caminhada não, 1 mês de academia. Eu morri. Eu fui fazer academia e os caras não têm dó da gente, eles põem tudo quanto é tipo de exercício. No primeiro dia você faz. No segundo dia, você tá morto. Você já não é mais a mesma pessoa, entendeu? Então não adianta querer fazer tudo uma vez. O nosso corpo tem que acostumar, tá? Vai acostumar, vai. Ele dá conta. Eu sei que dá. Então vamos lá. Vamos ler. Depois do exercício eu já orei, já fiz um monte de coisa, já cheguei. Hoje eu gastei só 1 hora, né? Correndo gasta só 1 hora. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, eu já estamos com a oração em dia e eu falo para vocês por experiência própria. O dia que eu não oro, que graças a Deus não faz mais parte da minha rotina, todo dia eu oro, porque eu descobri que eu preciso orar. Porque senão eu fico esquisita, eu fico um trem estranho, gente. Eu começo a gritar, eu começo a dar PT. Então, eu preciso orar. Então, eu já coloquei todo dia na rotina orar. E quando eu oro, o capeta vem, eu tô... eu tô na paz, entendeu? Vai dificultar para ele me tirar da paz. Então, vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado porque o Senhor tem me ensinado disciplina, tem me ensinado a ficar firme. E eu te agradeço, Pai, por toda essa jornada que o Senhor tem me levado. Porque tudo isso tem me moldado, tem moldado o meu caráter, tem moldado a minha vida e tem transformado a minha vida para melhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e nós temos uma semana pela frente. Então, Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar todos os dias. Nos ajuda também a entender a sua palavra e a permanecer firme, Senhor. Porque só o Senhor consegue nos deixar de pé. Nós só vamos mais longe se for com o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Gente, só dá para ficar de pé se for com Deus. A gente fica de pé na força do nosso braço, é verdade. Mas dá um trabalho, menino do céu, dá trabalho demais. Agora, se você for com Deus, a vida vai ficar mais leve? Não. Não, a vida não fica mais leve, mas você fica mais forte. Entende? Então, quando a gente tá com a oração em dia, as coisas que vêm para te afetar, você leva melhor, você consegue raciocinar melhor. A oração, ela faz com que a gente fique mais estável, sabe? A gente fica mais... É como se você ficasse mais são, entendeu? Então, você consegue levar melhor as coisas, entender melhor, ver melhor. A confusão mental que a gente tem diária, ela dá uma acalmada, você entendeu? Então, orar faz parte de todo dia, é saúde emocional, é saúde espiritual, a gente precisa da oração, tá? Então, que você ore do seu jeito, lê salmo, faz suas declarações no nome de Jesus, põe aí seu caderno de oração. A Ana tá esperando dela, né? Eu vou comprar agora um caderninho de oração para ela, que eu ensinei a Ana. Toda vez que eu vim orar, a Ana vinha orar junto comigo.
E aí eu ensinei ela, falei para ela, falei, ó, eu vou comprar um caderno de oração para você e a gente vai fazer suas orações, né? Eu tenho uma oração base e eu vou colocar no caderninho dela de oração e eu falei para ela, falei, a partir de agora você vai aprender as suas orações. Então, tudo que você quiser orar e pedir para Deus, você vai anotar no seu caderninho e você vai fazer a sua oração diária. Com o seu caderninho você vai conseguir orar. E o Davi faz a mesma coisa, só que o Davi não gosta muito, né? Acho que pelo autismo, o Davi, ele se dispersa muito rápido. Então, ele vem, ora um pouquinho e sai. Mas também estou ensinando para ele, né, a oração. Porque a gente fica mais leve, sabe? A gente respira melhor, vive melhor, entendeu? Então vamos lá, ó. A gente vai ler 1 Crônicas 27. Fala assim: eu tô bem, né? Olha, tô bem. Tô bacana, hein? Ó, tá melhorando. Tá melhorando a carenagem, tá ficando boa. Então vamos lá, ó. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Então, Davi, o que acontece? O Davi, ele começa a colocar ordem na casa dele, tá? Que é o que a gente tem falado também aqui. É necessário organização. Estar debaixo da palavra de Deus e uma organização, porque Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com disciplina. Não adianta a gente querer chegar num ponto se a gente não tiver disciplina. E Deus tem trabalhado a disciplina na minha vida nesse 2026, né? Ele vem me falando em 2025 e me deu coisas práticas para exercitar agora em 2026. Então, é necessário disciplina e ordem, e foi o que Davi fez. Colocou uma ordem, estabeleceu pessoas para fazerem a organização do templo, para poder trabalhar no reino, tá? Pessoas confiáveis, pessoas que serviam a Deus, que seguiam a lei de Deus, porque é necessário também ter ordem, mas é necessário seguir o que a palavra diz, o que Deus manda. Então, ó, esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens. Então, 12 meses, cada vez 12 vezes 24 mil. Então, 24 mil no primeiro mês, 24 mil no segundo mês e assim por diante, tá? Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens estavam a serviço dirigido pelo comandante daquele mês. Ou seja, um mês por ano, o resto ficava de boa. Só que se tivesse guerra, o pau torava o ano inteiro, tá? Ou os meses que tinha guerra. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. No primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel, era do grupo da família de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aiô. Miclote era o seu ajudante do comando. Terceiro mês, Benaias, filho do sacerdote Joiada. Benaias era o líder do grupo chamado os 30, e seu filho Amizadab ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois do seu filho, Zebadias ficou no lugar dele. Azael foi assassinado, tá? Pelo comandante do rei... Ô Senhor... É muito nome, gente, é muito nome. Mas ele foi assassinado e depois os irmãos dele vingaram o assassinato dele, tá? É o que hoje os nomes não tá entrando, mas tá tudo bem, depois eu lembro. Seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Irá, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, da parte da tribo de Judá. Vai ter muitos nomes, tá?
Nono mês, Abiezer, da cidade de Anote, do território da tribo de Benjamim. 10º mês, Marai, da cidade de Netofa, que era do grupo das famílias de Zerá. 10º mês, Benaias, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Edai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Aí vai ter os chefes das tribos de Israel, tá? Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo e chefe. Tribo, Rubem. Chefe, Eliezer, filho de Zincre. Simeão, da tribo de Simeão. Cefatias, filho de Macá. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Judá, Arão, Zadok. Judá, Eliú, irmão de Davi. Isacar, Ori, filho de Micael. Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Naphtali, Jerimote, filho de Azariel. Efraim, Oséias, filho de Azazias. Manassés do leste, Joel, filho de Pedaias. Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaias. Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Benjamim, Zaaziel, filho de Abner. Dan, Azarel, filho de Jeorão. É importante a gente falar de linhagens, é importante a gente falar de ordem, é importante a gente falar de números, tá? Por mais que seja chato, entre aspas, né? Cansativo, é importante, tá? Não deixa de ser importante. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer do povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e ele era sobrinho de Davi, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Davi começou, né? Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do Davi. Esta é a lista dos que cuidavam da propriedade do rei. Dos depósitos do rei, Azimavete, filho de Adiel. Depósitos dos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas, Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo, Esri, filho de Quelube. Trabalhadores, plantações de uva, Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho, Zabdibe, da cidade de Sefã. Plantações de oliveira e das figueiras que haviam nas planícies de Judá. Baal-Anã, de Gedera. Depósito de azeite, Joás. Gado que pastava na planície de Sharon, Sitrai, da cidade de Sharon. Gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adlai. Adlai, é isso mesmo. Camelos, Obil, que era ismaelita. Jumentas, os Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabra, Jaziz, que era de uma tribo agarita. É um trava-língua, né? Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Os conselheiros do rei Davi. Desta lista de conselheiros do rei Davi, a maioria aparece em 2 Samuel, tá? Jonatas e Jeiel aparecem apenas aqui. Então, vamos lá. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Usai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filho de Benaias, se tornaram conselheiro. Joabe era comandante do exército do rei. Joabe era
o sobrinho de Davi. Vamos falar um pouco de umas coisas aqui? Aitofel era conselheiro do rei. Quem é Aitofel? Aitofel é parente da Batseba. E Batseba era casada com Urias, que era soldado de Davi. Presta bem atenção. Por que às vezes uma decisão errada, um pecado, uma atitude errada, nos leva a se lascar? Presta atenção. Urias era casado com Batseba. Davi, um dia que não vai para a guerra, olha Batseba. O palácio era mais alto. Batseba está tomando banho, provavelmente no quintal da sua casa. E naquela época os quintais eram um pouco abertos, não era aberto em volta, era aberto por cima. O palácio é mais alto. Davi olha Batseba tomando banho, se interessa, manda chamar ela, não pergunta se ela quer fazer nada ou não, deita com ela. Ele é o rei, ele pode mandar matar ela. Ela deita com ele. Deita com ele, fica grávida, manda chamar, e o marido dela tá na guerra. Manda chamar o rei e fala que tá grávida, beleza. Ele traz o Urias de volta, fala para Urias dormir com ela, né? Provavelmente a intenção dele. Urias não quer, por quê? Porque Urias está com o pensamento na guerra. Pô, meus irmãos tá tudo lá se lascando. E eu tô aqui aproveitando, quem seria eu? Seria mal. Ele vê que Urias embebeda, Urias tenta fazer Urias deitar com a mulher, Urias não vai deitar, ele faz o quê? Manda Urias de volta para a guerra e põe Urias na frente da batalha. Ou seja, ele quer que Urias seja assassinado mesmo. Urias vai ser assassinado pelo pecado de Davi com Joabe. Joabe é comandante, mas obedece o que Davi manda. Davi fala, põe ele na frente de guerra porque eu quero ele morto. O Joabe põe. Beleza, Urias é morto. Davi, como um santo anjo, resgata a viuvinha grávida, né? Que ele mesmo traçou, e põe a viúva para morar com ele. Deus resolve matar esse filho, que é do pecado de Davi, e aí ele se arrepende. Provavelmente ele pede perdão para Batseba, e aí eles têm uma nova configuração, né, de família, já que o marido dela morreu. E aí ela vai e dorme com ele e dá outro filho, que é o Salomão. Depois ela vai dar mais filhos, mas até então é o Salomão. Acontece que esse parente da Batseba é o conselheiro do rei. O mal que ele fez para Batseba e para Urias, tá dentro da casa dele o conselheiro, o parente da Batseba, que é o próprio conselheiro dele, o Aitofel. Quando Aitofel fica com aquela raiva no coração, não perdoa ele, Aitofel fica magoado. E aí, quando Absalão, que é o filho dele, filho de Davi, se revolta contra Davi, Aitofel ajuda Absalão. Tá vendo como Davi criou uma rivalidade dentro do próprio lar dele, fazendo mal para Batseba e para Urias? Então, cuidado com as coisas que você faz. Porque às vezes você pensando em você apenas, você pode fazer mal para alguém e sem saber que a própria família desse alguém te rodeia, te cerca. Às vezes são seus amigos e você não sabe. Então, às vezes você conhece alguém aqui, faz mal para alguém aqui, mas esse alguém aqui tem um parente aqui pertinho de você. Porque as pessoas são interligadas e às vezes a gente nem conhece as ligações dela. Outra coisa é, cuidado o que você conta. Porque às vezes você conta para o seu amigo aqui e não sabe que ele é parente do seu inimigo aqui. Entende? Às vezes você não sabe que esse seu amigo aqui tem uma amizade ou um parentesco com gente que você não quer que saiba da tua vida. Então, às vezes você conta a tua vida aqui e infelizmente a tua vida vai chegar aqui onde você não quer. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado para quem você conta as suas coisas.
Cuidado para não ofender e machucar pessoas que você não sabe as ligações que elas têm. É muito sério isso, tá? Então, ó, o Aitofel vai ajudar o filho do Davi a se revoltar. Por quê? Porque ele tem o negócio da Batseba lá no coraçãozinho dele que ele não engoliu. Ele continua sendo conselheiro do rei até o ponto dele poder se vingar. Ele se suicida, tá? Quando o Absalão cai, o Aitofel se suicida, porque ele sabe que ele vai pagar pela traição. Então ele resolve tirar a própria vida. Mas ele se vingou? Se vingou. Temporariamente, sim. Então, cuidado. Cuidado para quem você conta as coisas, porque você não sabe os parentes deles. Você não sabe se são inimigos. Você não sabe os amigos. Tá? Às vezes você tem confiança nos seus amigos, mas os seus amigos têm amigos. E quais são os amigos dos seus amigos? Você não sabe. E você nunca vai saber. Porque você não sabe todas as relações que essa pessoa tem. Entendeu? Então, às vezes você conta aqui no ponto A, vai chegar lá no ponto C, sem você querer. Infelizmente, tá? A gente não tem 100% de certeza que as pessoas são 100% leais com a gente. Não dá. Então, ó, quieta. Quieta teu coração. Quieta com teus planos, quieta com a tua vida. Fica quieta. Aquilo que não é para ser falado, fica quieto. Você ganha mais. Você ganha mais por calar a boca do que por abrir tudo para todo mundo. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia, até amanhã. Bora